Olá, nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo da aula passada, a nossa discussão acerca da aprendizagem. E especificamente nessa aula nós vamos discutir as dificuldades de aprendizagem. Essas dificuldades, esse tema, ele tem sido muito constante e muito recorrente nas falas e discursos dos psicopedagogos, dos professores, dos gestores. Isso porque ele tem sido muito presente, ele tem ganhado uma expressividade muito latente no âmbito escolar nos últimos anos. Se nós formos fazer uma pesquisa em diversas escolas, e especificamente em algumas salas de aula, nós vamos perceber que em todas as salas de aula nós vamos encontrar crianças, e eu digo no plural, porque a gente não vai encontrar somente uma, a gente vai sempre encontrar mais de uma, com dificuldades de aprendizagem. Isso é muito preocupante porque além das limitações próprias que essa problemática ela já carrega, ela já traz, ela também pode desencadear outras problemáticas para a escola, como a distorção em de série, como a evasão e o próprio fracasso escolar. Para nós entendermos então o conceito de dificuldades de aprendizagem, nós precisamos retomar a nossa aula passada, precisamos voltar na aula passada, onde nós falávamos acerca da aprendizagem. Nós vimos que a aprendizagem baseada em Piaget ela se dá por meio de etapas, que seria a assimilação, a acomodação e, por fim, a equilibração. Para que nós venhamos desenvolver e consolidar a aprendizagem, nós precisamos passar da assimilação para a acomodação. Então, vai existir dificuldade de aprendizagem quando o indivíduo ele não consegue transpor o nível de assimilação para o nível de acomodação. E não são poucos os indivíduos que, infelizmente, ficam apenas no nível de assimilação. Aí você pode perguntar, mas por que isso acontece? Para ilustrar, eu trouxe aqui duas convidadas especiais, a Ana, de amarelo, e a Maria, certo? Ambas, elas possuem 8 anos de idade e elas estão no terceiro ano do ensino fundamental. Por elas terem 8 anos de idade, como nós vimos também na aula passada, elas devem estar no nível operatório concreto. Uma das características importantes do nível operatório concreto é o desenvolvimento da reflexão. Então, subtende-se que tanto Ana como Maria, nessa fase, elas já desenvolveram a leitura, a escrita e elas conseguem desenvolver operações matemáticas, certo? Isso acontece com Ana. No entanto, a Maria, ela não consegue ler, ela não consegue escrever, certo? Ela ainda apresenta características do nível pré-silábico. Maria, portanto, ela vai ter dificuldades de aprendizagem, ela tem dificuldades de aprendizagem. Por que é que Maria ela desenvolveu essas dificuldades de aprendizagem? O que pode ter ocasionado essas dificuldades de aprendizagem em Maria? Inúmeros fatores podem ter ocasionado essas dificuldades de aprendizagem na Maria. Embora Ana e Maria elas possuam a mesma idade, que seria 8 anos, embora elas possuam as mesmas capacidades de desenvolvimento cognitivo das habilidades e competências, elas são seres individualizados, particularizados. Isso quer dizer que elas possuem uma história própria. Isso quer dizer que elas foram expostas a estímulos individuais. Elas vivenciaram situações tanto familiares como sociais individuais. Elas possuem uma estrutura cognitiva e social individual. E tudo isso interfere de forma significativa no processo de aprendizagem. A aprendizagem de Maria ela pode ter sido comprometida, ela pode estar sendo comprometida não só por fatores biológicos, mas também por fatores neurológicos, emocionais, ambientais. O que pode interferir no processo de aprendizagem são tanto fatores internos como também fatores externos. Melhor essa discussão, vamos dar uma olhada. Quais conclusões vocês tiram dela? O que vocês acham que ela significa? Ela pode significar várias coisas, né? Ela pode ser uma reconciliação, ela pode ser um pedido de namoro, uma parabenização. Para desvendar, nós precisamos levantar alguns dados importantes, fazer uma análise profunda, não é? Isso também vai ocorrer com as dificuldades de aprendizagem. Para nós encontrarmos a real barreira, que muitas vezes não vai estar aparente, é necessário nós investigarmos, é necessário nós analisarmos o indivíduo em todos os aspectos que o compõem. Para além do que nós muitas vezes pensamos, as dificuldades de aprendizagem, elas são apenas sintomas, elas não são um problema em si. São apenas sinais de que alguma coisa anda mal, ou seja, há uma falha ou há uma interferência em alguma das dimensões que compõem o ser humano.
São sujeitos ou peças importantes no processo de aprendizagem as dimensões que vão compor a estrutura do ser humano. Essas dimensões elas vão se expressar pela dimensão orgânica, a dimensão ambiental, a dimensão biológica e a dimensão neurológica. Muitos outros fatores eles também podem interferir no processo de aprendizagem para além da falta de acompanhamento familiar, como nós, professores, muitas vezes colocamos. Muitos estudos eles apontam que as crianças que não têm acesso a uma alimentação equilibrada ou que não têm uma alimentação regular, elas desenvolvem fragilidades no seu processo de aprendizagem. Assim como a existência de algumas patologias também podem interferir no funcionamento cerebral e, consequentemente, elas podem promover limitações que vão se expressar no processo de aprendizagem. Esses aspectos da alimentação e das patologias, elas vão estar expressos nos fatores de ordem orgânica. Como nós podemos ver aí no slide, essa dimensão ela vai ser composta por patologias como encefalite e meningite, como a desnutrição, as falhas de alterações no desenvolvimento cerebral, a hereditariedade, os desequilíbrios químicos e também, em alguns casos, as lesões cerebrais, elas também podem ser responsáveis pela dificuldade. Já em relação aos fatores ambientais, eles envolvem os estímulos que são oferecidos à criança tanto no âmbito familiar como no âmbito escolar. Eles se expressam no acompanhamento familiar, mas eles também vão estar expressos nos materiais e na metodologia de ensino do professor em relação à adequação do aluno a esses. Esses estímulos, eles são, de forma mais simples, as motivações que a criança ela vai receber no ambiente em que ela está inserida, seja ambiente familiar ou ambiente escolar. Em relação aos aspectos psicológicos, nós podemos dizer que a forma como a criança ela encara as situações que ela vivencia, isso vai interferir na sua aprendizagem. As crianças elas respondem emocionalmente diante de diferentes situações, tipo situações como divórcio, problemas familiares, a superproteção dos pais, a comparação que nós fazemos às vezes enquanto pais ou enquanto professores, a morte de alguma pessoa próxima ou qualquer outra situação. Nesses aspectos, nós devemos estar muito atentos às reações da criança, buscar a forma de ajudá-la a manejar e elaborar essas situações, já que elas podem afetar diretamente o âmbito de sua vida, inclusive a aprendizagem. Esses aspectos eles se relacionam a fatores interiores. Ele envolve principalmente a autoestima, a ansiedade e como a criança ela consegue se autorregular diante de suas vivências, sejam elas positivas ou negativas. É importante frisar esse ponto, positivas ou negativas. Ou seja, não são só as situações negativas que podem gerar ansiedade, que podem gerar as dificuldades de concentração, mas também as situações positivas, como a chegada de um bebê na família, um irmãozinho, uma viagem, outras vivências que a criança está passando. O que está em destaque nessa dimensão é a imaturidade da criança, muitas vezes, com essas situações. Nós, adultos, muitas vezes nós não conseguimos, imagina a criança. Levando em consideração que a aprendizagem ela passa pelo sistema nervoso central, alguns autores como Smith e Strike, eles vão relatar que especialistas acreditam que alguns indivíduos desenvolvem dificuldades de aprendizagem porque partem de seus cérebros amadurecem mais devagar que o habitual. Esse aspecto ele é bastante relevante para ser considerado, pois, como nós dissemos anteriormente, cada ser humano é único e por mais que sejam estabelecidos determinados padrões para o desenvolvimento, que são semelhantes para a maioria, não serão todos que conseguirão se encaixar dentro desses padrões, pois cada ser humano é diferente do outro, ou seja, amadurecemos e respondemos aos estímulos de maneira diferente. Gomes e Terá, eles relatam também algumas disfunções e alterações do sistema nervoso central que podem podem se originar durante a gravidez e que podem interferir no processo de aprendizagem da criança, no seu processo de alfabetização. Ele vai dizer as doenças virais, a falta de nutrientes, o alcoolismo, o tabagismo, drogas, entre outras situações que a mãe ela vai vivenciar no processo de gestação. Durante o parto, ele vai citar situações como a falta de oxigenação, baixo peso, a desnutrição, infecções neonatais e prematuridade.
E após o parto, por meio de acidentes e traumas neurológicos, infecções, intoxicações e desnutrições, essas situações elas podem interferir de forma significativa no processo de aprendizagem. Como nós vimos, são vários os fatores que podem interferir no processo de aprendizagem de uma criança. Esses fatores, eles podem surgir, eles podem se originar na gestação, formação e concepção daquela criança, ou eles podem se desencadear durante o processo de desenvolvimento daquela criança, ou até mesmo durante o processo de alfabetização, a forma como a criança ela vai ser apresentada, a leitura e a escrita durante o processo de alfabetização. Então, acredito que nós contemplamos a discussão acerca das dificuldades de aprendizagem. Na próxima aula, nós vamos discutir, fazer a diferenciação entre dificuldades de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem, que muitas vezes são confundidos. Então, até a próxima aula. Aguardo vocês. Beijos!